Olá, meus amores. Tudo bem? Então, o objetivo de hoje é passar para vocês um pouquinho sobre a técnica básica da dança do ventre. Como eu sempre digo, é o alicerce, é a estrutura inicial da dança do ventre. A partir do momento em que você aprende todo esse alicerce de forma eficaz e consegue armazenar esses movimentos dentro de você, os demais que vierem vão vir somente para agregar o que vocês já têm aí. Então, é muito mais importante hoje aprendermos o que é a dança do ventre, o que é a essência através desses movimentos básicos, para depois a gente pensar na forma criativa, na forma mais elaborada. Está bem? Então vamos lá. Vou passar aqui para vocês agora a parte escrita, tá bom? A parte teórica, que é muito importante vocês também estarem interagindo com isso, ok? Então, meninas, aqui está a parte teórica, né? Que eu quero que vocês saibam de forma muito, vamos dizer assim, bem concreta, tá? Isso é o básico da dança do ventre. Então, quando a gente fala de um quadril criativo, primeiramente a gente precisa ter a parte essencial e inicial de toda a técnica, né? Então vamos pensar no nosso quadril. O nosso quadril, ele tem as duas possibilidades, né? Os movimentos de batidas secas e os movimentos sinuosos. Os movimentos de batidas secas são os movimentos que estão ligados à percussão árabe. Está bem? E os sinuosos estão ligados ao som melódico das músicas. Voltando então a batidas secas, nós temos os movimentos de acentos e os movimentos vibrados, né? Aqueles movimentos que a gente chama de shimmy. E da linha dos sinuosos, nós temos as linhas arredondadas. Então vamos passar para o próximo. Vejam então, aí está a classificação dos movimentos de batidas secas e os movimentos sinuosos. Bom, então vamos recordar, né? Quais são os movimentos de batidas secas? Então vamos lembrar. Batida lateral, que é o pêndulo, né? É aquele movimento de transferência de peso. Você sente, ora o movimento está de um lado, ora está do outro. Então, é um pêndulo com um efeito nas laterais. O próximo é o vertical, que é onde a gente não faz transferência de peso, mas sim faz um movimento alternado dos joelhos, fazendo com que desta forma as cristas, a crista ilíaca, o ossinho aqui, ó, que a gente chama ossinho do biquíni, faça um movimento vertical, ó, um sobe e o outro desce. E não existe transferência de peso. O nosso peso está distribuído nos dois pés, nas duas pernas. Então a gente só trabalha essa oscilação aqui, ó, dos ossinhos, tá? Então, nós temos a batida lateral, a batida vertical, o encaixe e desencaixe, que é quando a gente faz a projeção da pubis para cima ou para frente, descendo o cóccix. E o desencaixe é o contrário, a gente desce a pubis e sobe o cóccix. Lembrando que
Os joelhos não podem estar em extensão, e sim relaxados, tá bem? E aí a gente faz este encaixe colocando uma ênfase na região inferior de abdômen. Não pense em fazer esse encaixe pela contração de glúteo, senão você vai fazer isso. E não é isso, ok? É isso. Então, enfatiza a musculatura inferior de abdômen, fazendo com que essa musculatura se contraia, né? E a pubis faça uma leve subida. Então, aqui, ó. Tá? E deixa que a musculatura do bumbum vem como consequência, ela se contrai consequentemente através desta contração abdominal, ok? Então vamos lá, batida lateral, vertical, encaixe, desencaixe. Nós temos o twist, que é um movimento de rotação, onde as cristas elas não se oscilam mais e nem tem o movimento do pêndulo, e sim, elas mantêm na mesma altura e só faz uma rotação. Uma rotação. Certo? Muito bom. Recordando então, batida lateral, vertical, encaixe, desencaixe. E o shimmy. Esse shimmy, ele é um movimento solto, nada tenso, tá? E o shimmy, ele pode ser trabalhado com os movimentos de efeitos de ênfase. Batida lateral, vertical, encaixe, desencaixe, twist. Ok? Muito bom. Agora falando dos movimentos sinuosos. Os movimentos sinuosos são aqueles movimentos arredondados, né? Então nós temos os 4 oitos, né? Que é o 8 para trás, que é o 8 para frente, que é o 8 para cima, que nós chamamos de 8 egípcio, e o 8 para baixo, que nós chamamos de 8 maia. O 8 para trás e o para frente, ele fica na posição deitada, ou seja, no plano horizontal. A gente fala que é o plano da mesa, tá? Então a gente imagina no chão o desenho do 8 infinito. E nós temos a junção dele, dos 2 círculozinhos. Então a gente vai pensar assim, do ponto inicial, do ponto de partida, é nesse centro, onde une os 2 círculos. Então eu vou pensar em sair deste centro, ir para a minha diagonal, e da diagonal eu vou para trás. Chego no meu centro, e retorno, ou melhor, e recomeço do outro lado. Então, eu começo a trabalhar um 8 com sentido para trás. Às vezes é meio complicado as meninas entenderem que isso é um 8 para trás. Porque ele inicia na frente, né? Mas a gente tem que pensar que é o sentido dele, para onde que ele vai. Então, ele vai para trás. Então, a gente fala que é 8 para trás. Porque o sentido do movimento é para trás. Ok? Agora, se eu mudar, eu vou seguir o mesmo raciocínio. Porém, agora, eu saio da diagonal lá de trás e venho para frente e volto para o meu centro. E neste momento em que eu chego no meu centro, eu tenho uma transferência de peso, onde, ora, o meu peso está do lado direito, ora do lado esquerdo. No caso esquerdo de vocês, e o meu é o direito, ok?
Então, eu tenho que pensar que o movimento ele está indo para onde? Ele tem um começo, ele tem um meio e o sentido para onde ele vai. Então, é 8 para frente, 8 para trás, 8 para frente. E então, os outros dois 8s, que é o egípcio e o maia, eles vão sair dessa posição horizontal, que é o plano da mesa, e vão passar para o plano vertical, que é o plano da porta. Então, vamos pensar no 8 infinito, agora estando à nossa frente. Então, novamente, ele tem o ponto de partida, a junção, tá? Esse centro. Então, ele vai sair de baixo com o sentido para cima e volta para esse centro. E repete para o outro lado. Então, eu vou pensar em lateralizar, subir e voltar para o meu centro. Lateralizo do outro lado, subo e volto para o meu centro. Como é um movimento contínuo e infinito, ele não tem uma pausa, tá? Ó, ele vai, ó. Então, o sentido do movimento é para cima. Então, a gente chama de 8 egípcio. Para cima, para cima. E aí você vai soltando e vai deixando esse quadril num balanço como se fosse o pêndulo. Certo? E o 8 maia, que é o sentido para baixo? Então, eu vou sair do meu centro, vou subir, vou lateralizar com sentido chão, volto para o meu centro e vou repetir para o outro lado. Então, o caminho é o mesmo, porém no sentido contrário. Então, nós temos 4 8s. Para trás, para frente, o egípcio, que é para cima, e o maia, que é para baixo. Tudo bem? Vamos passar agora para os redondos. Tem um redondo que eu apelidei de bambolê, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente afasta um pouquinho mais as pernas, a gente vai utilizar do pêndulo novamente, porém sem ênfase nas laterais. Eu só levo o meu quadril. E aí eu vou traçar, ó, uma meia-lua à frente do meu corpo e atrás. Então, eu tenho o meu eixo, a linha do meu eixo. Então, eu vou pensar numa meia-lua à frente e uma meia-lua atrás. À frente e atrás. Então, vamos lá. Desenho à frente e atrás. Procuro manter o meu tronco no eixo. Só o meu quadril que sai, ora para frente, ora para trás. E aí eu trabalho nos dois sentidos. Se eu pensar no relógio, se eu colocar o relógio, o ponteiro do relógio no chão, se eu fizer nesse sentido, é anti-horário. Se eu fizer nesse sentido, é horário. Então, a gente tem que treinar dos dois lados. Temos que educar dos dois lados. Então, a gente faz. Vamos fazer uma contagem de 8 tempos num sentido e 8 no outro sentido. E este tamanho do redondo, ele pode ser pequeno, ele pode ser médio e ele pode ser grande. Então, ele tem 3 tamanhos nos dois sentidos, tá? Então, vamos lá, vamos fazer ele mais pequeno, médio, grande. Volta, pequeno no outro sentido. Médio e grande. Certo? Ok. E o outro redondo,
Esse a gente também desenha no plano horizontal, tá? Que é o plano da porta, da mesa. Agora vamos pensar no movimento arredondado à nossa frente. Imagine um círculo na sua frente, tá? Esse círculo está na sua frente. Então, ele passa a ser desenhado na linha vertical. Na linha vertical. Então, para que eu consiga desenhar esse movimento, eu vou pensar assim. Vocês já viram o equilibrista? Ele coloca o prato numa superfície e o movimento do prato é exatamente esse, certo? Então, a gente vai tentar fazer com que o nosso quadril tenha esse mesmo movimento. Então, vamos pensar. Eu apelidei no movimento rebolado. Então, é um redondo da linha vertical que tem o apelido de rebolado. Então, eu imagino ele aqui na minha frente, ó. Uma forma de educar esse movimento é a gente pensar vertical, encaixe, vertical e desencaixe. Ó, vertical, encaixe, vertical, desencaixe. O famoso quadradinho, sabe? 8 quadradinho, né? Então, aqui, ó. Passei pela frente, eu tenho que contrair essa musculatura, tá? Então, eu posso trabalhar em um sentido e no outro sentido. Volta, ó. Num sentido e no outro. Tudo bem? E agora a gente vai passar para o movimento chamado camelo. Ai, meu Deus. Esse camelo é o ó, né? Todas sofrem um pouquinho no começo, mas depois é tranquilo. Então, a forma educativa de ensinar esse movimento é a gente pensar numa transferência pequena do nosso corpo e a gente vai ter essa sensibilidade de transferência na planta dos pés. Então, eu penso que eu estou com os meus pés inteiros no chão, estou sentindo o meu peso mais que os calcanhares. Então, eu fico pensando neste balanço e fico ganhando a consciência corporal e a sensibilidade do movimento nos meus pés. E aí você vai fazendo até você ganhar essa consciência. Ok, entendi. Tá. Então agora a gente vai pegar o encaixe e o desencaixe. Ok? Então vamos lá. Vou levar o meu peso para os calcanhares. Estou com o meu peso nos calcanhares, vou fazer um encaixe. Vou manter esse encaixe até o meu peso chegar nos dedinhos. Quando ele chegar nos dedinhos, eu volto desencaixada. Então, eu encaixo, vou encaixada e volto desencaixada. E é muito importante vocês entenderem como que o movimento está sendo realizado no corpo de vocês. Porque a partir do momento que vocês entendem, fica mais fácil de executar. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. Meu peso, onde está, meu encaixe, meu desencaixe. Então, tá, entendi. Encaixei, vou encaixada e volto desencaixada. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou desencaixada e volto encaixada. Vou desencaixada e volto encaixada. E aí eu vou trabalhando esse movimento leve.
esse balanço, né? Ó. Então, eu tenho que entender que um vai e o outro vem. Ok? Isso tudo, então, tem que ser treinado e espero que vocês consigam. Caso tenham dúvidas, podem me procurar, podem me alugar, que será um prazer poder explicar para vocês com mais detalhes como é a forma de execução deste movimento. Ok? Muito obrigada, por hoje só, e até o próximo encontro. Tchau, tchau!